Boa noite a todos. É uma responsabilidade grande depois desta página, né? Ver falar essa noite. A lembrança do seu João Nasser, que acreditou em mim tão cedo, não é? Eu não sei nem como foi que eu cheguei, ele soube que eu fazia palestra e me convidou, ainda era lá no sanatório, né? Me recebia com tanto carinho. Mas é o exemplo maior que todos nós que conhecemos de perto, não é? Gostaria de ter convivido um pouco mais, mas temos aqui a família, a Nívia, que é outra, né, figura forte, exemplo para cada um de nós, que vem ao encontro a mensagem do seu João Nasser, a página que eu trouxe para a noite de hoje. É uma página do Livro da Esperança de Emmanuel, que nos fala na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem como título Culto Espírita. Quando eu vi essa palavra, culto espírita, o culto nos traz o dicionário, é algo exterior, e é a divindade, mas a doutrina espírita não tem divindade, não é? Mas também em alguns, já só encontrei em um dicionário online aqui, a descrição que seria também a uma religião, né? Ou professar uma religião, então é aquele culto mais exterior. E aí eu fiquei pensando, não é? Por que Emmanuel colocou esse título? Mas nós vamos ver que tem uma relação bem próxima da palavra, do sentido, do conceito da palavra, do que ele deseja nos convidar. Que ele deseja não, que ele nos convida a refletir. E ele faz a reflexão desta página com esse título sobre o versículo 11 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. E assim também lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O culto espírita, nos fala Emmanuel, expressando, agora ele vai conceituar o que é culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um. Pois a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Por isso Emmanuel começa nos conceituando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, o Espiritismo. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. E Emmanuel então vai nos mostrar como é que nós, espíritas, devemos ter esse culto, essa veneração, esse trabalho, que como ele coloca acima, conferir-lhe força e substância na própria vida. E ele inicia trazendo uma figura que é a figura em que nós nos socorremos nos momentos difíceis da vida, que é a mãe maior, Maria Santíssima. Então ele traz a mãe. Como é que a mãe faz esse culto a esses princípios evangélicos que a doutrina espírita vem restaurar?
Aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. O dirigente, ele fará esse culto, honrarás os seus dirigidos. O legislador, ele não farás da autoridade instrumento de opressão. E ele vai nomeando várias posições em que nos encontramos na Terra, mostrando que o culto espírita, ele não se dá no templo, na casa espírita, no evangelho no lar, mas é no nosso dia a dia, nesse mundo íntimo, em que temos que buscar trazer realmente a vivência do evangelho para junto de nós. Ele nos fala do mestre. Mestre, ensinarás construindo. Esse mestre é o mestre representado em Jesus. Utilizamos a palavra mestre com muita facilidade para aqueles que apenas transmitem os conhecimentos teóricos da ciência, das matérias. Na realidade, o mestre, esse título, é para aquele que tem o dom de transmitir algo, o professor, aquele que tem o dom de falar, mas construindo que as suas palavras sejam sempre da construção. E a palavra, ela nasce no pensamento. No livro Pensamento e Vida, desculpe. Em Palavras de Vida Eterna, Emmanuel tem uma página que tem como título Nas Palavras e nas Ações. E tem toda a ligação com esta página do culto em que ele nos traz aqui. Porque nasce no nosso pensamento e as palavras refletem aquilo que sentimos, que pensamos, que desejamos, que temos como objetivo em nossas vidas, e as nossas ações concretizam aquilo que sentimos, aquilo que pensamos. E é o que ele fala aqui destas posições, da mãe, do administrador, do mestre, do cientista, que vai descortinar caminhos novos, sem degradar as inteligências. O médico, que viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Então nós vemos que o culto, em que ele traz a palavra culto espírita, é a vivência do evangelho em nossas vidas. Ele vai falar do escritor, do advogado, do poeta, do orador. Orador, cultivarás a verdade. E hoje, com o advento das redes sociais, as pessoas distribuem as mãos cheias em verdades. As fake news estão em todos os lugares. Mas cabe a quem? A cada um de nós nos lembrarmos da posição que ocupamos na humanidade, como mães, como professores, como administradores, como dirigentes, como lavrador, como comerciante, que ele traz todos esses aqui. Como é que eu estou utilizando o que eu recebo, o que eu aprendi e o que eu tenho já do Evangelho de Jesus em minha vida? E, acima de tudo, à luz da doutrina espírita. Porque não somos melhores nem piores, só aceitamos. Aceitamos a responsabilidade de realmente vivermos o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Não é fácil, todos sabemos, a espiritualidade sabe. Ele coloca assim: o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência. Não podemos mais
é deixarmos passar, não é? Ele coloca assim: na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós e toda teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Mas não sabemos isso? No nosso dia a dia, será que nós nos lembramos de cada um desses ensinamentos para que realmente o culto espírita esteja presente em nossas vidas? Ele continua nos dizendo: à vista disso, prescindindo de convenção pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção de um mundo melhor. Como nos falou a página de preparação do senhor João Nasser. Nós assumimos esse compromisso da construção de um mundo melhor. Quando cristãos que não somos da primeira, da segunda e na terceira hora, já somos cristãos desta última hora. Da última hora no sentido que estamos passando por uma transição, que todos nós temos conhecimento. E assumimos então diante do Cristo a tarefa de cultuarmos o seu Evangelho segundo os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, em pureza, com amor, com decisão, conscientes, como Emmanuel nos fala. Não temos mais como dizer, eu não sabia. Não temos mais. Podemos justificar para qualquer pessoa. Eu não sabia, mas não podemos dizer para nós mesmos, porque é na nossa consciência que já está. Não há como enganarmos a nós mesmos. Tivemos os profetas, temos o Cristo, temos o seu Evangelho, temos o Consolador prometido por Ele, que veio nos ensinar aquilo que ainda não tínhamos conseguido entender. O que nos falta? Temos que nos perguntar todos os dias: o que nos falta? Perseverança, determinação, que tudo depende da nossa vontade. E assisti a palestra de Marco Leite, não sei se foi da semana passada ou de algumas semanas anteriores, que nos falou sobre isso, sobre a vontade, desejo e vontade. Será que continuamos só desejando, sem ter vontade de realizar? O que nos falta quando temos Emmanuel, com esse manancial de livros, que nos traz o Evangelho de Jesus mais do que mastigado, destrinchado para o nosso dia a dia. E Emmanuel nos fala em Pão Nosso, na página Ansiedade, quando ele fala do versículo 7, no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, ele vai analisar, que fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele vem nos falar da ansiedade. Qual é o mal do nosso século? O que está nos levando às grandes dificuldades, aos problemas psíquicos, emocionais, senão a ansiedade, que leva à depressão, que leva à síndrome do pânico, a todas essas síndromes que hoje nós vemos em todos nós, ninguém está isento, porque é um mundo que está acelerado. E quando a consciência desperta, e nós aqui todos já temos as nossas consciências despertas, nós não temos mais como dizer que não sabia, como falei anteriormente.
Nós mesmos nos cobramos, mas nós não nos cobramos de forma consciente, vamos dizer assim. Nós sabemos que estamos errando, mas não conseguimos vencer aquele hábito. Aquela rotina que já trazemos nas nossas próprias emoções. Reagimos, ao invés de seguirmos o que Joana de Ângeles nos convida a agirmos. Já sabemos que temos que dar um tempo maior. A própria ciência, no passado, conte até 10. Depois começamos a brincar que tinha que contar até 100. Agora a gente diz que precisa contar até 1000. Por quê? Pela ansiedade. Para controlar a ansiedade. Porque só assim conseguiremos ouvir a razão, junto com o sentimento, não a emoção. Porque a emoção faz com que a gente reaja. O sentimento é algo que eu já trabalhei, eu já pensei, devo ou não agir assim? Que é o que Joana de Ângeles nos fala. Sairmos da reação, que é instintiva, para a ação, porque já somos seres mais conscientes. Somos espíritos despertos. Aí Emmanuel nos diz assim: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na Terra. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. É vigilância constante, não do outro, mas de mim. É a educação dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Se realmente nós tivéssemos, sempre em nós essa reflexão que nos traz Emmanuel, nós teríamos menos problemas, porque muitas das nossas dores, das nossas dificuldades, são pela nossa irreflexão. Porque ainda estamos no toma lá da cá. Bateu, levou, não é o que se diz popularmente? Quando Jesus disse, dê outra face. Mas não dê outra face para o outro continuar batendo. Dê outra face, não julgando, não condenando, melhor dizendo, mas também não permitindo que lhe batam de novo. Porque não teria lógica Jesus nos dizer para ficarmos sentados apanhando. Mas que a nossa reação fosse a reação positiva. Aquela que olha o outro como um doente e que busca, se for possível, mostrar o quanto ele está errado e, se ele está num estado de desequilíbrio tal, evitar a agressão, orar por ele e, se possível, ajudá-lo quando for possível. No mínimo com as nossas orações. Justo é desejar firmemente, fala Emmanuel, a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Olha o que nos diz Emmanuel. A gente lê, entende, mas vai uma palavra hoje, outra nos foge. Desejar firmemente a vitória com a luz. Mas para isso eu preciso perseverar no quê? Na disciplina. Do quê? Do dia a dia, do exercício? Na disciplina para a união com os planos superiores. Na disciplina de estar com os meus
amigos espirituais, meu anjo da guarda, meu mentor, que, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão conosco diuturnamente, resolvem problemas simples da nossa vida. Está lá no prefácio da oração do anjo da guarda. Coisas que às vezes a gente diz, nossa, que sorte, nossa, que coincidência, nossa, não é que acabou que alguém chegou e me ajudou? Não, é a espiritualidade. Será que quando nós conseguirmos, será não, com certeza, conseguirmos essas disciplinas de pensamento nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós não conseguiremos ouvi-los com mais propriedade? Estaremos sintonizando mais rapidamente com ele? É a mediunidade do futuro, que todos nós temos e que precisamos desenvolver de uma forma ou de outra. Mais tempo, mais rápido ou mais devagar. Porque ninguém vai violentar o nosso livre-arbítrio. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, se eu reconheço que eu sou ansiosa, se eu reconheço que eu tenho essa dificuldade, essa particularidade em mim, porque é uma particularidade da pessoa, da personalidade. Eu, durante muito tempo, a vida vai ensinando, né? Quando jovem, um problema para mim tinha que ser resolvido no dia anterior, antes dele aparecer, porque eu já entrava em crise, em desespero. E o desespero, a crise, não nos ajuda. A gente não consegue refletir, a gente não consegue pensar, a gente não consegue, nós não conseguimos ver a ajuda que se faz junto de nós. O exemplo que eu costumo dar é uma pessoa que chega a uma emergência, na emergência do hospital, passando mal, sentindo dor, e os médicos, a equipe, os enfermeiros, os técnicos, está todo mundo ali, mas onde dói? O que está acontecendo? E a pessoa só grita, só grita, só grita. Como é que ela pode ajudar se ela não sabe onde dói? O que o médico, o que as pessoas que estão ali podem fazer para minimizar se ela não consegue dizer o que foi que aconteceu? Somos nós com a espiritualidade, com os nossos mentores. Naquele momento em que aquela notícia ruim chega, ao invés de nós pararmos, né? Vamos lá, até a psicologia diz, vamos dar aqueles minutinhos de luto, não é? Talvez um dia, dependendo da situação, uma hora. Mas nós já temos bagagem, nós já temos conhecimento para buscar, por mais difícil que seja, um equilíbrio para dizer, espera aí, se eu me desequilibro, a coisa piora. Então, tem que ter solução. Talvez não seja no tempo, no meu tempo, mas a solução vem. Tem remédio? Tem tratamento? O que eu posso fazer? Posso procurar ajuda? É esse tempo que nós então nos ligamos àqueles que nos amparam para que as respostas venham. Eu hoje até fotografei no celular, mandei para o meu e-mail, que eu vou botar assim bem grande, vou aumentar, ampliar o postzinho e colar no espelho do meu banheiro, falando do tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Que tudo acontece e se resolve no tempo de Deus. Apesar de todo o conhecimento, é muito difícil para nós. Quando estamos passando dificuldades físicas, emocionais, afetivas, quando é conosco, é muito mais fácil. Uma doença conosco, a gente administra melhor. Uma doença com o filho, com o marido, com aquela pessoa próxima, um neto. Por quê? Porque nós nos sentimos impotentes para aliviar a dor do outro. Quando é um problema familiar, em que afeta crianças, muito mais difícil. Porque você não quer que eles sofram. Você quer que resolva. Mas o tempo deles também é diferente do seu.
O tempo do teu filho é diferente, o tempo do teu neto é diferente. Ele não consegue sair daquela situação. Por isso, eu quero colocar bem grande assim no espelho, em vários lugares da minha casa, que o tempo é de Deus. Não significa que o conhecimento da doutrina vai nos fazer isso, um milagre, né? Que da noite para o dia a gente consegue. Mas é o exercício. Não tem jeito, tudo vem com o exercício. E eu trago novamente Emmanuel, que falar de Evangelho e Doutrina Espírita é Emmanuel. Que ele vai nos falar sobre uma passagem de Jesus em Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É interessante verificar, aí nos fala Emmanuel, que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. E a prática vem como? Como é que nós praticamos? Com as dificuldades da vida. Nós estamos na escola da vida. Tem a lição boa, como falou anteriormente, própria Emmanuel, na alegria ou na dor. E nós temos que aprender a praticar esses ensinamentos em todos os momentos da vida. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles que não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, não sou eu, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação e esforço diário. Eu sou muito palavrosa, né? Eu tenho facilidade para falar, eu sou entusiasmada, realmente. Mas tenho boa vontade, como ele coloca aqui. Agora, eu tenho que colocar na prática, no esforço diário. E é aí que eu vejo se realmente eu estou fazendo culto à doutrina espírita. Se eu realmente estou me esforçando a ser esse discípulo de Jesus, que ouve os ensinamentos e o pratica. E eu ainda tenho algo a mais por responsabilidade, porque eu estou falando para os outros. Eu estou ensinando para os outros. Né? Estou achando, ensinando. Perdão. Estou achando que eu estou ensinando, não, porque o que eu trago aqui, eu geralmente costumo dizer que eu não sou oradora, eu sou a leitora das mensagens dos amigos espirituais. Porque realmente essa prática é difícil. Nós vamos ver que a própria ciência nos mostra, médicos, psicólogos, terapeutas, nos falam desse comportamento em nossas vidas, nas nossas palavras, nas nossas ações. O psicólogo Adenauer Novaes, no seu livro Mito Pessoal, ele tem um capítulo que fala sobre a divina conexão. Ele vem relatar sobre um paciente que questionava a existência de Deus. E ele então diz assim, que ele fez o paciente entender que ele estava pensando em círculo, que deveria sair do pensar e ir para o sentir. Porque a gente fica no pensamento, cadê Deus? Eu quero ver Deus, eu quero sentir Deus, eu quero... Como é que é Deus? E eu fico só tentando explicar a justiça divina, a providência divina, intelectualmente. Mas eu não paro para sentir a resposta. Convidei-o a sair de si mesmo e experimentar a espera ativa da ação de Deus nele próprio. Permanecer com o olhar atento, olha o que ele diz, aos sinais e símbolos da vida, existentes especificamente para eles. Até que horas? 7h20.
7h20 ou 8h20? Olha, veio um susto agora. Então, olha só. Experimentar a espera ativa da ação de Deus nele próprio. Permanecer com o olhar atento aos sinais e símbolos da vida, especificamente para ele. A divina conexão se inicia na consciência da imortalidade pessoal. O que a doutrina vem nos mostrar? Que somos seres imortais. Que somos seres que estamos aqui de passagem. Que tudo isso um dia passa. Não foi o que a mãe de Chico falou para ele? Isso também vai passar? Isso também passa? Mas nós, no momento de testemunho, de desafio, nós nos esquecemos. E não conseguimos sentir a presença de Deus a nos fortalecer. Nós queremos que Ele tire a dor. Nós queremos que Ele tire o problema. Nós queremos que Ele resolva a situação. Nós não queremos ouvir as mensagens que Ele nos dá. Se não podemos sair daquela situação, Ele nos está nos fortalecendo, nos intuindo para a melhor forma de passarmos pela prova que é necessária ao nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Conscientizar-te disso é urgente e inadiável. Senão nós ficamos repetindo. Sempre as mesmas situações. Quantas vezes nós temos assim, a minha mãe usava muito esse termo, acho que eu já falei aqui. Vivemos numa roda de samsara, que é um termo esotérico, né? Das religiões mais antigas. O que é a roda de samsara? A vida dá a volta e a gente cai sempre no mesmo problema. Dá a volta e a gente cai sempre no mesmo problema. E quantas vezes nós falamos, meu Deus do céu, não é possível de novo. Vem por outras pessoas, vem por outros meios, mas quando vamos ver, puxa vida, novamente, eu fui menosprezada, olha só como é que me trataram mal, olha só como é que eu perdi o emprego, nossa senhora, eu já peguei tantos empregos, perdi o emprego de novo. Eu não paro para ver, eu fico buscando no outro. Não, o outro, eu tenho um exemplo desse em família. Não, foi porque o fulano fez isso, foi porque o outro disse aquilo, foi porque eu estava aqui, mas ele não entendeu. Eu perguntei, olhe para você e veja o que você faz ou deixa de fazer para que a situação se repita. Porque somos nós que atraímos. Enquanto não aprendemos a lição, ela volta. Não é assim na escola? É assim na escola. E não é Deus que nos coloca, que nos castiga. Qual é o prêmio? Agora eu tenho repetido muito isso. Qual é o benefício que Deus, a espiritualidade superior ou Jesus, tem com o nosso sofrer? Qual é o benefício que Deus, a espiritualidade superior ou Jesus, ganham com o meu sofrimento? Nada. Eles querem o nosso bem. Eles fazem de tudo para que a gente fique bem. Agora, ficar bem não significa não ter problema. Não ter que fazer sacrifício. Então, como nos diz aqui o nosso psicólogo, conscientizar-se disso é urgente e inadiável. Não temos mais como deixar. Eu já não tenho muito tempo. Eu estou quase lá. Estou quase indo embora. Cada vez mais essa situação vai vindo à nossa mente. Porque eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha quando tinha 50 anos. Então, cada vez mais é inadiável. E por que nós vamos deixar chegar a idade mais madura, já na idade que eu me encontro, né? Para começar a pensar, para começar a agir. Quando a doutrina espírita nos oferece todo esse manancial. A vida a que se quer dar sentido, é um capítulo de Emmanuel, que nos fala em Pão Nosso. É óbvio que não se pode ser feliz numa sociedade, seja ela material ou espiritual,
convivendo-se lado a lado com aquelas misérias e tudo mais que inferioriza a vida humana. Ninguém consegue ser feliz se alguém a quem ama está sofrendo. A vida não contempla a indiferença ao sofrimento e à ignorância para com aqueles com quem se convive ou que participam da mesma sociedade. É equívoco pensar na realização da individualidade sem consciência coletiva satisfeita. Então, até agora eu estava falando de mim, mas não sou eu. Aquilo que eu faço, o que eu me melhoro ou o que eu me pioro, eu estou influenciando aqueles que estão em torno de mim. O esforço que eu faço para a minha melhoria, eu gero em torno de mim essa energia de produção para melhor. Agora, se eu giro naquela de não, eu sou a vítima, sou coitada, eu começo a gerar em torno de mim essa mesma corrente de desânimo, de descrença, e caio. Caio eu e cai quem está em volta de mim. Por mais que a pessoa queira, não adianta. Nós vemos que uma pessoa enferma na família, quem está cuidando dela tem que buscar se fortalecer, senão ela é enferma. Não tem como. Ela tem que buscar se cuidar, porque senão ela vai ficar doente junto. Principalmente essas dificuldades que nos encontramos hoje com as síndromes. A depressão, que é a mais, vamos dizer assim, a mais comum, não é? Você viver ao lado de uma pessoa que está em depressão, se você não percebe, não se vigia, você entra junto com ela. Porque é muito difícil, a pessoa tem dificuldade de sair. E aquela energia vai também te envolvendo, te corroendo. Então você precisa se cuidar, que como nos fala aqui, da individualidade, a gente pensar na realização da individualidade, mas com a consciência coletiva, que a dor do outro é a minha dor. Eu não posso ser indiferente à dor dos meus semelhantes. Vou encerrando aqui com uma página de André Luiz, que vai nos dizer o como, não é? É tão maravilhosa a doutrina que eles não nos falam só daquilo que se tem que fazer, eles nos mostram como. Como nessa página do culto espírita, que Emmanuel vem falando de cada posição, a mãe, né? Nós achamos mãe. Olha a responsabilidade da mãe, junto da família, é a responsabilidade coletiva da sociedade, porque ela está formando aqueles seres para a sociedade. E André Luiz, então, vem nos falando da medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, muitas vezes a gente acha, nossa, a pessoa tem que ser corajosa, né? O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Porque a verdade é de cada um. A verdade, aquela verdade das leis divinas, ainda estamos caminhando, entendendo devagarinho. E quantas dissensões em família por discutir as verdades de cada um. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Porque podemos matar o doente tentando salvá-lo. Acho que todo mundo já conhece aqui aquela história que eu acho que é contada por Richard Simonetti,
que a pessoa que visitava hospitais, né, os doentes, ela foi visitar um paciente e ele falou que ele tinha uma vontade muito grande de comer abacaxi. E que ninguém levava abacaxi e não dava abacaxi. Não deixavam entrar o abacaxi no hospital. O que ela fez na visita seguinte? Ela levou o abacaxi escondido. Ele comeu o abacaxi. Quase morreu. Por quê? Porque ele tinha um problema grave renal que não podia comer abacaxi. Então, muitas vezes, a gente tentando ajudar, nós acabamos matando o doente, achando que estamos auxiliando. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Então, que nós possamos abraçar a doutrina, buscar nessa biblioteca vasta de livros que nós temos como brilhetes fraternos, as mensagens edificantes, orientações, que naquele momento de dor, de dificuldades, abramos a página, porque é lá que está a nossa ligação com aqueles que nos sustentam para nos trazer a resposta que precisamos. Deixo aqui, então, as palavras de Humberto de Campos, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sobre o culto, quer dizer, sobre não, eu é que busquei essa relação das palavras dele com a página de Emmanuel, Culto Espírita. Faz-se mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. É isso que nos traz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Cada um de nós somos responsáveis pela vivência, pelo culto espírita, pelo culto cristão em nossas vidas, através dos nossos pensamentos e atos. Muita paz, muita luz, muita força na nossa caminhada. Jesus sempre conosco. Muita paz. Obrigada.